Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse trabalho aqui foi feito por mim, Pedro Rezende, e pelo Lucas Pereira. E o nosso tema principal desse trabalho é abordar o CSV, dar uma explorada, ver o que que ele é, como ele funciona, suas funcionalidades, esse tipo de coisa. Bom, esse trabalho foi dividido em 5 tópicos pequenos, então aqui está o nosso sumário. E nesses tópicos aqui temos a intro, seus conceitos, exemplos, código e conclusão. Então a gente vai dar uma abordada nesses conceitos aqui. A introdução. O que é o CSV? O CSV é um formato, em inglês é Command Separate Valores, que foi introduzido no ano 70 para simplificar a troca de dados tabulares entre sistemas. É amplamente utilizado em aplicações como análise de dados, sistemas financeiros e transferências de banco. Empresas como Microsoft, Oracle, oferecem suporte a CSV nos seus softwares. Então, basicamente, o CSV ele veio para simplificar os sistemas, para armazenar dados, armazenar essas coisas. E as principais empresas que utilizam são a Microsoft, a Google, a Oracle, entre outras. A Apple também utiliza CSV. Boa parte das empresas dão suporte para esse formato, porque ele é bem universal, ele é bem modável, todo mundo pode utilizar, mexer do jeito que quer. É bem tranquilo. Quais são os conceitos do CSV? Então, o principal conceito, estrutura de dados simples, nos quais são organizados em linhas e separados por valores delimitados com vírgulas. Então, vai ser um valor, vírgula outro valor, vírgula outro valor. Flexibilidade. Não possui metadados ou informações fixas, adaptando o conceito em diversos conceitos. Então, tipo assim, o CSV ele não precisa ser, tipo, um, duro, podemos dizer assim. Ele é flexível conforme tu quiser utilizar ele. Ele é muito variado. E o outro é inoperabilidade. Ele é amplamente compatível entre todos os sistemas, entre sistemas e linguagem de programação. Então, tipo assim, tu pode usar CSV em quase todas as outras linguagens. Nas principais, podemos utilizar. E na maioria, linguagens que não utilizam C, C++, essas linguagens não têm adaptação a CSV. Mas a maioria das linguagens tem, elas podem utilizar CSV. Bom, esses são os exemplos de CSV. É um exemplo bem simples. A primeira linha vai definir, que é o header, né? Vai definir os fields que vão ser usados. Então vai ter o field de nome, idade, e-mail. E as linhas subsequentes, sempre separadas por um identificador comum. No caso desse aqui, o identificador é um ponto e vírgula, uma vírgula, perdão. Mas em outros casos pode ser um ponto e vírgula, pode ser. Bom, você define na hora de quando criar no CSV qual que vai ser o identificador. Então, repetindo, a primeira linha são os fields, o header, e os subsequentes são o que cada um representa. Então, no caso aqui, o nome vai ser o Ana, a idade vai ser o 25, o e-mail vai ser o ana@example.com. Aí o João, 30, joãoexample.com. Maria, 22, mariaexample.com. Aqui embaixo é a mesma coisa, produto, quantidade de preço, na primeira linha definindo o que vai ser o header. O caderno, 10, 15.50. Caneta, 50, 2.75. Aqui é um exemplo de uma função simples em Python que faz esse trabalho. Ela faz a leitura de um arquivo CSV. Você vai ter primeiro o import, quem vai importar a biblioteca padrão de CSV do Python. Aqui vai ter um if open dados.csv, sendo esse o arquivo. O mode.r é o modo de leitura, ou seja, nenhuma alteração vai ser feita no arquivo de origem. E vai logar ele como um arquivo, que é o que está sendo lido aqui. Então vai ter um leitor,csv, que é uma variável que está sendo criada, igual a um csv.reader. Esse csv.reader vai converter o conteúdo do arquivo em um objeto iterável. Então tudo que como ele vai criar um array de dados a partir do que está escrito dentro do dados.csv. Aqui embaixo vai ter um loop for linha em leitor CSV, ou seja, ele vai iterar sobre cada linha, né, sobre cada elemento do array do leitor CSV, e ele vai printar o conteúdo da linha. Uma conclusão. O formato CSV é uma solução simples, eficiente e amplamente utilizado para armazenar e transferir dados tabulares. Sua estrutura flexível, compatibilidade com os diferentes sistemas e linguagens de programação torna ideal para integração de dados e análises rápidas.
Apesar de suas limitações, como a falta de metadados, continua sendo uma ferramenta essencial em diversas aplicações. É o exemplo mais simples e eu acho que é o exemplo mais usado atualmente junto com o JSON para a integração de dados em diferentes plataformas. É isso, muito obrigado.